Voltando então ao nosso Pé na Roça, lembrando o seguinte, está falando na Estação Saúde aqui, que tem tudo, né? O Marquinhos falou comigo, mais de 11 mil itens, o negócio é danado. Mas nossa Mediflora está lá na Estação Saúde. Ah, depois eu perguntar uma coisa, Marquinhos. Está lá na Estação Saúde, nossa Mediflora, são 3 produtos maravilhosos, né, seu Francisco? Julinho, meu amigo querido, né, representante aqui em Friburgo, né? Que é o Melagrião, né, que é o Ação Expectorante, com essa... Ih, nós temos que falar até do negócio da vacina aí, que o Marquinhos vai falar de tanta coisa, né? Você pega o Marquinhos aqui, ele deixa, eu fico o dia inteiro fazendo um programa, né? Então, ó, ação expectorante, que esse inverno agora está rigoroso, já peguei 4 graus aqui, né? O cachorro, o rabo do cachorro é de cima para baixo, assim, não dá, nem não faz assim, aquilo, ó. Então, aqui, ó, então ação expectorante, você encontra lá na Estação Saúde. Aí também tem o Profígado, que é um espetáculo, que é o estômago, fígado, intestino e vesícula, viu? É um espetáculo Profígado, todo mundo tem. Tem o de 100 ml, tem o de 200 ml e tem o flaconetezinho também. Isso aqui é gota digestiva, esse negócio do gás, isso aqui auxilia a digestão na eliminação de gases. Isso é uma beleza, minha senhora, seu marido assim, tem aquele negócio assim meio, né? Aí dá isso aqui para ele. Seu nariz vai ficar feliz e contente. Todos os produtos da Mediflora. Se você for comprar desse tipo de medicamento, fala assim, ó, Serginho falou que tem que ser da Mediflora. Tá bom? Eu te garanto. Marquinhos, me diga uma coisa. Uma pergunta que eu tenho que falar. A Estação Saúde tem coisa popular também, não, né? Não, ainda não. A gente ainda não tem a autorização da farmácia popular, não. Certo? Mas ele tem esse projeto? Não. Tem. Esse projeto de fazer? Isso. Ah, tá. Tem, Esse negócio popular é mais... tem que ter receita médica, porque é mais para pressão, essas coisas assim, né? Coisa de coração, essas coisas assim. Deve ser uma coisa assim. Isso é hipertensão, diabetes, asma. Então tem bastante produto legal aí que o governo tem ajudado muito a população com a farmácia popular. Apesar da Estação Saúde não ter, a farmácia popular é um benefício aí, como é o ônibus, né? Exato, a vida do idoso, a farmácia popular também. Apesar do governo estar passando por dificuldade até mesmo na farmácia popular, é verdade, mas ainda é uma parceira da humanidade aí com medicamento gratuito. É verdade. Outra coisa que você está falando da vacinação, a importância da vacinação dessa hora da gripe. A vacina, Serginho, no programa passado a gente comentou aqui sobre vacina, e não existe vacina do arrependimento. Né? Então o que acontece? Idoso, criança, verdade. Agora vai estar aberto aí, Serginho até comentou aqui comigo, a população, a vacina da gripe. Isso, então, em geral, para criança, para jovem, tudo, vai estar chegando aqui em Friburgo, né, em curtíssimo prazo, aí, segundo eu soube, né? Mas a do velho, que tinha acabado a vacina do velho, do idoso, né, já voltou essa vacina. Voltou. Então, estava o Silvio Henrique Brau, Olaria, eu mesmo vacinei aqui em Olaria, né? Então, é fazer isso, sim, eu acho que é importantíssimo. Eu falo como farmacêutico, né? Então, se a outro falava, não toma vacina não, porque eu vou vender mais antigripal lá. Mas não é assim que o Papai do Céu gosta que a gente leva a nossa vida. Então você usa a vacina, pode usar tranquilo, a vacina é seguro e principalmente idoso, a nossa cidade é muito fria e com o frio vem as doenças e não deixa de fazer essa vacina, ok? Para a gente poder ter uma saúde melhor aí. O Marquinhos, ele programou, ele fez uma pesquisa muito importante que a gente vai falar sobre isso aqui, mas ele lá na roça, assim, tinha um sitiante lá, um fazendeiro, que o pessoal enchia o focinho de cachaça lá, o empregado dele, aí ele chamou um psicólogo lá para falar com o pessoal. Aí o psicólogo chegou e falou assim, gente, olha, porque o álcool prejudica a saúde, porque o álcool tira a autoestima da pessoa, né, desregula a memória, o cara fica pirado, a cabeça, né? O álcool é prejudicial à saúde, não sei o que. Aí um caipira falou, gente, tanta cachaçinha boa, esse cara está falando em álcool. Em beber álcool. Beber álcool. Marquinhos, isso é uma coisa muito séria, o alcoolismo, né? No mundo geral, né? Então, Sérgio, esse é um fato, pode-se dizer que é uma dificuldade falar nesse tema, que é o alcoolismo. O álcool pode-se dizer que é uma droga lícita no nosso país. Em vários países do mundo, o álcool é proibido, né? Proibido mesmo, principalmente nos países onde a religião muçulmana atua, como a Arábia Saudita, Afeganistão. O álcool é proibido mesmo. Na Índia é proibido? Na Índia, a Índia é um país que o álcool é proibido. Mas a vaca também é sagrada lá, então o cara não come carne, que toma cachaça, porque toma um churrasco, né? Então não come carne, é fácil não tomar o álcool. Já que não come carne, tomar o álcool, então é pior ainda. Por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, tem que ter acima de 21 anos,
e você é proibido andar na rua com a bebida. Gente. Né? Se você comprar uma garrafa de vinho, ela tem que estar embalada, ela não pode O aparecer. vinho, por exemplo, uma bebida. o vinho, por exemplo, você acha ele prejudicial, você tomar um cálice de vinho, alguma coisa assim? Então, Sérgio, qual que é o problema do alcoolismo? O problema do alcoolismo é a quantidade que as pessoas consomem. Porque ele começa com uma taça, daqui a pouco ele está em 3, daqui a pouco ele toma uma garrafa. Isso é igual a comida também, o cara Igual comer demais, por exemplo. A comida. Então, o álcool, ele é ele pode ser considerado uma droga, Sérgio, porque você vê ó, a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, isso tudo são drogas ilícitas, né? E o álcool você compra normal. Você chega no mercado aí, você compra uma pitulinha daquela de cachaça, e se você tomar aquilo ali, você daqui a pouco tá no chão caído, tá lá desmaiado. Então é uma droga, é uma droga. E uma droga que acaba com a família, ele perde o emprego, ele perde a saúde. E o alcoólatra, ele tem que ser cuidado, ele precisa de cuidados, ele precisa de tratamento. A gente vê esse grupo, Serginho, dos alcoólicos anônimos, né, o AA, a importância que isso tem na sociedade. Né? E ali seria mais uma terapia, não tem medicamento ali. Ali tem um bate-papo, ali tem uma ajuda, onde eu já participei de alguns encontros desses, Serginho, porque o que acontece, no caso, o meu pai, né? O meu pai ele teve um problema muito sério com o álcool, Sérgio. E eu falo para você, falo isso triste, porque o nosso pai, ele era um pai simples, né? De um emprego simples e com 5 filhos para cuidar. E o álcool tirou muito brilho de nossas vidas. Por quê? Porque o meu pai perdeu a nossa infância. Então, olha como que o álcool é prejudicial. O meu pai foi começar a beber, tinha 27 anos de idade. Então, não era um menino. Né? Foi trabalhar em São Paulo, e aí trabalhando em São Paulo, a amizade, começou a beber com 27 anos e parou com mais de 50. Gente. Né? E o nosso pai veio a falecer em 2015, morreu com 67 anos, e eu tenho certeza que muito da doença dele, o álcool contribuiu. Né? Então, o álcool é uma doença crônica. Essa morte precoce, né? O que é uma, 67 anos, puxa vida. Sim, o que é uma doença crônica? Uma doença que ela fica muito tempo. E hoje a gente vê que o álcool é casamento, família, filho, agressividade, o emprego. Então, o álcool, ele destrói, mas destrói muito, Sérgio. Tabagismo também, né? Então, quantas pessoas, com certeza, igual o cigarro, quantas pessoas hoje, mesmo que a gente atinge um que está assistindo a Luau hoje, Sérgio, e que tem alguém na família que é alcoólatra, que passa por essa dificuldade, para você não perder a esperança, para você estar junto dessa pessoa que a insegurança para a criança, né? O filho, por exemplo, sabe, o pai chegou, por exemplo, alcoolizado, você imagina o drama que tem uma criança. Eu posso falar isso, Serginho, eu posso falar isso porque eu passei por isso. Eu e meus irmãos, nós passamos por isso. Nossa mãe passou por isso, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui, porque o nosso pai, quando não estava bêbado, ele sem ter nada era o melhor pai do mundo. Então, para você ver como que o álcool atrapalha a família. Verdade. Então, Serginho, você vê que os cuidados que nós temos que ter com o nosso dia a dia, porque eu me lembro que eu era criança, assim, com 5, 6 anos de idade, a gente ia na casa de um vizinho, Serginho, ia na casa de um familiar, aí chegava lá, a primeira coisa que a pessoa comentava com a gente: e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? E seu pai já parou de beber? Aquilo é uma vergonha fora do comum. Então são coisas que nós temos que nos corrigir. Você não pode fazer uma pergunta dessa numa criança. Você viu outra coisa que acontece também, que a gente tem que chamar nossa atenção, que uma coisa puxa a outra? É igual ter 3, 4 crianças aqui brincando, aí você chega, abraça uma e cumprimenta, e não cumprimenta as outras. Né? Então são detalhes na vida que a gente tem que nos punir. Né? Então isso que nós passamos quando o nosso pai chegava, aquilo era muito dolorido. Por quê? Porque o álcool, a pessoa ela sai de si. Entendeu, Sérgio? Eu não me lembro agora em qual versículo, em qual capítulo, mas no livro de Gálatas fala isso. Tudo que você usa que te tira de si não é bom para o espírito. Então você bebe 1, 2, 3 doses, você sai de si. Né? Então aquilo não é bacana, como até mesmo diz Paulo, nem tudo é ilícito, mas nem tudo me convém. Então você está preocupado com isso. O que eu estudei, que eu li esses dias, é que 3 milhões de pessoas morrem no mundo
devido ao uso do álcool. Então, você vê, Sérgio, eu me lembro que em período assim de festa ali na farmácia, a gente coloca uma musiquinha, por exemplo, Dia dos Namorados, Dia das Mães, a gente contrata uma bandazinha ali para fazer um showzinho. E começa a tocar uma musicazinha, sempre chega um, né, cara? Com a garrafinha daquela, e ele fica ali assistindo, daqui a pouco acabou o show, ele ficou sentado lá, ele vai, urina, fica sujo, fica sentado lá, deitado no chão frio. Então, olha o que o álcool, você vê um líquido, o que ele tem a capacidade de fazer isso na vida do indivíduo. Isso na vida social, Sérgio. Então, a gente imagina, Sérgio, o seguinte, por exemplo, que nem o nosso país, o Brasil. O Brasil, se vê quantas propagandas tem de cerveja, né? Quantas propagandas tem de bebidas alcoólicas. E isso em vários países, isso não tem, Sérgio. Não tem, Sérgio. Se eu não me engano, eu acho que o Alcorão, que é o livro do muçulmano, eles proíbem mesmo o uso de bebida alcoólica. Então a gente vê como que o álcool, Sérgio, tem que pegar ali, Noé foi um grande amigo de Deus, né, cara? Que Deus, lá no livro do Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 6, quando Deus ele fica chateado com a humanidade, que ele fala que vai acabar com a humanidade, mas ele enxerga em Noé, ele enxerga a bênção em Noé. Então ele vê que Noé é um homem bom e ele dá uma chance para Noé construir a arca e colocar os filhos na arca. E aí Noé, né, aquele contrato, pode-se dizer assim, com Deus, né, faz tudo que Deus manda, leva 40 anos para fazer aquilo tudo. E aí Noé salva os animais, salva a família dele. E os últimos dias de Noé, a Bíblia relata ali, né? Eu já li há muito tempo, mas os últimos dias de Noé fica embriagado, Noé fica bêbado e fica nu. E o filho começa a rir do pai, que é o Noé. Então, para você ver, Sérgio, como que o álcool ele é prejudicial na vida do ser humano. E aí, Sérgio, sem dizer, né, nessa vida social, que ele atrapalha tanto como a família. E eu me lembro, Sérgio, desse fato, é até legal a gente contar isso aqui, Sérgio. Eu me lembro que eu fui numa reunião do meu pai no AA, e assim, cada mês você ganhava uma medalha. Ele ganha assim, tipo uma medalhinha, né? Passou um mês, passou 2 meses, dali a 1 ano, 5 anos. E eu me lembro, Sérgio, que isso foi dolorido. Eu deveria ter uns 10 anos de idade. E aí eles dão os testemunhos lá na frente, né? Eles são chamados lá na frente, dão seus testemunhos. E tinha um rapaz que estava ganhando uma medalha de 5 anos sem beber. E aí, Serginho, ele tinha perdido a família toda, né? Porque a mulher não aguenta, né? A mulher não aguenta, que ele passa a não trabalhar. Ele passa a ser agressivo. Ele não tem tolerância com as coisas. E aí ele foi morar com a mãe. E a mãe cuidava muito dele, e ele ali bebendo, e a mãe todos os dias levava comida para ele, conversava com ele. Aí teve um dia que ele chegou muito transtornado, que provavelmente ele tinha brigado com a ex-mulher, e a ex-mulher não deixava ele ver o filho. Aí ele foi para casa, e chegou em casa, ele passou no bar, bebeu. Aí chegou em casa, a mãe estava com um pratinho de comida lá arrumadinho, né? Como as mães de antigamente botavam aquele prato, né? Botavam um prato sobre, cuidando ali da comidinha dele. Aí ele chegou bêbado, agressivo, aí a mãe foi ser gentil com ele, ele se irritou tanto, ele deu um tapa no rosto da mãe. Oh, meu Deus! Então ele deu um tapa, vamos dizer assim, deu um tapa na cara da mãe. E aí ele recebendo a ficha lá de 5 anos, ele dando esse testemunho, ele começa a chorar, né? E chama a mãe dele lá na frente, e ele fala como que o álcool é mal, como que o álcool é destruidor, e ele perdeu todo mundo, perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu o emprego e ficou com a mãe, né? A mãe com o saláriozinho cuidando dele, e ele fala que ele não se perdoava por ele ter dado aquele tapa no rosto da mãe dele. E aí a mãe vai lá na frente, a mãe abraça ele e fala: filho, está perdoado, filho. Quando você fez aquilo, não era você estava sob efeito do álcool, mas dá um abraço aqui na mãe e a mãe te perdoa. Então, Sérgio, eu imagino que tem muitas pessoas que passam por isso e o alcoólatra ele precisa de ajuda. E sem dizer, Sérgio, o que o álcool, eu como farmacêutico, o que o álcool faz na saúde do indivíduo. Meu Serginho, o álcool
é uma tragédia mesmo na saúde, né? Então, Sérgio, você bebeu um copo, 2 copos, até aceitável, até 3 doses, né? E você vê como que o álcool é tão prejudicial, Sérgio. Se o álcool fosse bom, não teria lei seca, Sérgio. É verdade. Então, para a gente ver, né, quantos acidentes, Gente, é verdade. quantos acidentes que acontecem hoje devido ao álcool. Inocente morrendo. Inocente, cara, que devido ao álcool. E você pega na saúde, Sérgio, você pode pegar aí o cara que é alcoólatra, ele tem mais facilidade em ter um câncer de esôfago, um câncer de garganta, o fígado dele começa com a esteatose, que é uma gordura no fígado, a gente tem uma gordura protetora, mas com o uso direto do álcool, você passa a ter uma gordura negativa no fígado, essa gordura passa a virar uma fibrose, né? O que é fibrose? O tecido, que é o órgão, o fígado, ele passa a ficar doente até virar uma cirrose. E aí, Serginho, quais são os efeitos do álcool? Por que a pessoa hoje ela fica viciada no álcool? Porque o álcool, ele está relacionado com os neurotransmissores, como a endorfina, a dopamina. Então, quando você toma, você vê que as pessoas falam bem assim, antigamente, né? E hoje, até hoje, falam, eu tenho dificuldade para chegar numa menina, para resolver um problema, aí eu tomo uma dosezinha, fico logo esperto. Né? É por quê? Porque o álcool se liga nesses transmissores do cérebro, aonde está ali a endorfina, a dopamina, que são os hormônios do prazer, os hormônios da felicidade. E aí, quanto mais você bebe, mais você tem necessidade daquilo. Por isso que você se torna... Ele nunca acha que ele vai ser um alcoólatra, né? Não vou chegar a ser alcoólatra. Não. E a maior dificuldade é essa hoje, é de você sentar com ele, porque lá no AA tinha um tema que falava assim, Sérgio, se você quer beber, o problema é seu. Mas caso você queira parar, o problema é nosso. Então, a dificuldade dele de entender isso, né, Sérgio? Então você toma o álcool ele é armazenado no intestino, né? E depois ele é metabolizado no fígado. Como que ele é metabolizado? Quando você vai bebendo, bebeu um copo, bebeu 2 copos, ele está na sua corrente sanguínea, ele vai para o seu cérebro. E outra, Sérgio, você vê como que o nosso corpo, é bacana esse bate-papo, que dá para a gente mostrar várias coisas, como que o nosso corpo funciona. Aí você pega um cara que ele começou a beber 10 horas da manhã. Aí quando dá 4 horas da tarde, ele ficou totalmente bêbado, ele caiu. Mas não é que ele caiu, não. É que o corpo dele, o cérebro dele apaga ele. Apaga para ele não morrer. Então, Sérgio, você começou a beber. Aí você está bebendo. Você está bebendo, bebeu um copo, bebeu 2, tomou mais uma cerveja, abriu mais uma, tem um churrasco, você está tomando. Aí o que acontece? Seu rim está funcionando. Né? O homem, principalmente o homem que ele tem mais água no organismo do que a mulher, então ele vai no banheiro toda hora. Aí o rim já começa a mandar informação para o cérebro. Olha, você está bebendo muito, você está bebendo muito. Né? Tem muito líquido. E aí, quando chega num momento do seu organismo que ele está sobrecarregado, né, o seu cérebro ele começa o quê? A te apagar, para preservar você. Uma defesa, então. Uma defesa que ele tem. Não sei se você lembra de uns 4, 5 anos atrás, que um adolescente passou por uma faculdade. E aí tinha o tal dos trote, que graças a Deus, eu acho que isso está acabando, que isso era horrível, né? Que é aqueles trote, que é aquela sacanear o aluno novo que entrou. E aí teve um aluno que passou por um curso e no dia da faculdade, que era o trote, né, que eles chamam, que é as brincadeiras que acontecem na faculdade, o cara pegou e bebeu 26 copinhos de cachaça no mesmo tempo, né? Foi colocando os copinhos e ele bebeu. E ele teve um coma alcoólico e morreu. Porque o que acontece, Serginho? O teor de álcool no teu cérebro, ele passa a ser tão agressivo, tão grande, e quando ele chega num certo ponto, a gente tem aqui no cérebro uma partezinha chamada bulbo. E esse bulbo, ele é responsável pela respiração, pelos batimentos cardíacos. E aí, Sérgio, o que acontece? Quando a quantidade tão grande de álcool, ele fica desregulado. E aí você para de respirar e você morre, como aconteceu até mesmo com o coma alcoólico. Como aconteceu com o Michael Jackson no medicamento que ele usou. Ele usou uma dosagem tão grande que chegou num ponto que confundiu o bulbo, e o bulbo para de respirar, parando de respirar você morre. Então, Sérgio, esse é um assunto que a gente fala para você em casa. A gente podia voltar até, Dani, em outros programas, a gente trabalhar em cima disso, você vê a importância
né, desse tipo de coisa do alcoolismo, de você neutralizar ele da sua vida, você vê que seu corpo é uma máquina, né? E ele afeta, vai afetando, né? Bíblico, Sérgio. Sérgio, se você pegar ali, Serginho, olha só como que você vê em João 2, se eu não me engano, nas bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. Você vê ali, Sérgio, que aí Maria vai e fala para Jesus, ele fala, mulher, não é chegada a minha hora ainda, porque a hora dele seria a morte de cruz, né? E ali começa ele mostrar um pouco dos milagres dele. Então ele vai lá e ele pede para encher as talhas de água que ele vai transformar em vinho. Mas aí quando ele transforma a água em vinho, ele pede para levar para o mestre-sala. Ali na Bíblia não fala que Jesus bebeu o vinho. Ele manda levar e aí o mestre-sala fala com o noivo, né? Que o vinho primeiro que as pessoas servem e o vinho do final, que é um vinho pior, e no caso ali foi o contrário, ele serviu um vinho melhor no final. Então qual era a preocupação de Jesus ali? A preocupação de Jesus não era faltar vinho na festa, porque para o judeu faltar o vinho seria uma vergonha, porque naquela época o judeu, a festa de casamento levava 3 dias, e aí Jesus não queria que aquela família fosse envergonhada, porque daquela família ali, por Jesus estar naquela festa, era uma família abençoada, era uma família, verdade, né? Então a preocupação de Jesus era aquela pessoa passar uma vergonha, mas não em bebedeiras, né? Então você não vê ali falar que Jesus transformou a água. Nem que ele bebeu vinho, né? E nem que ele bebeu o vinho. Então, Sérgio, você vê que o álcool é um problema em nossa sociedade. A gente vê o jovem hoje começando muito cedo, principalmente a mulher, né, cara? A gente vê hoje o que o álcool... Eu li sobre um programa, Serginho, que era bacana, foi até uma entrevista que a pessoa deu, e ela falava bem assim, se o Flamengo perdesse, eu bebia. Se o Flamengo ganhasse, eu perdia. Se o Flamengo empatasse, eu também bebia. E ela era tricolor, ela era feminista. Meu Deus. Então você vê o que o alcoólatra, ele arruma todo jeitinho para ele poder beber. E aí, Sérgio, com isso, ele perde tudo, Sérgio. Então a gente vê hoje que o álcool é um grande problema na família. E aí, cara, a família, como nós falamos aqui, que a família é o patrimônio de Papai do Céu, é o patrimônio de Deus, que você não perca a esperança com essa pessoa em casa que tem o vício da bebida. Você continua falando com o Papai do Céu por ela e a hora que ela estiver bem, sem a bebida, né? Porque você vê, Sérgio, que a bebida ela traz a ressaca, ela no momento que você está ali bebendo, você tem ali a endorfina, assim, que causa aquela coisa de alegria, mas no dia seguinte a depressão ela é grande, porque a falta do álcool ela te deprime. Você está no outro dia de ressaca, você que bebe, você sabe muito bem disso. Eu tomo uma cervejinha, Serginho toma também. Então a gente sabe, quem não consegue ter o controle disso, ele sofre demais. É verdade. Então a gente pode marcar depois um bate-papo aí com tempo maior. Isso, esse assunto a gente pode falar do álcool. E infelizmente no nosso país, cara, a gente tinha que ter um controle maior com essa bebida, que ela traz muito mal para a saúde, muito mal para a família, muito mal para a sociedade. Sofre pai, sofre mãe, sofre a família toda e principalmente sofre você que é dependente dessa bebida que é tão cruel para quem não sabe usá-la. É verdade. Aqui o meu amigo vascaíno, é o seguinte, vamos fazer um pacto aqui? Você vai poder tomar sua cachaçinhazinha ou sua cervejinha só quando o Vasco for campeão, tá bom? Marquinhos, obrigado mesmo. Obrigado. Não demora não, Marquinhos. É um prazer. O pessoal gosta tanto do nosso bate-papo. Esse bate-papo e aí, Serginho? Pelo menos uma vezinha por mês eu já estava muito satisfeito. Eu sei que a sua vida é agitada, mas você sempre encontra um tempinho de doar essa coisa bonita que você tem dentro de você, né, para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo. Isso é muito saudável. Tá, então, tá bom? Sérgio, te agradecer. Vamos fechar aí, agradecer lá os funcionários da Estação Saúde, esse povo da Luau TV, e falar que existe ajuda sim. Esse UAA, que é os Alcoólicos Anônimos, faz um trabalho muito bacana. Você pode procurar um médico, um psiquiatra, um neurologista, que tem tratamento sim para o álcool e para você ter uma vida feliz, uma vida digna, porque tem hora que a gente confunde muito, a gente acha que não vai conseguir viver. Se você tem uma festinha, se você tem um aniversário, se você tem uma comemoração da festa da empresa, que você conseguiu uma promoção, que você tem que beber. Isso é tudo ilusão. Então, a gente estando bem, a gente aproveita também. Ok? Ok. Obrigado aí pela oportunidade. Fique com Deus. Valeu, irmão. O intervalinho pequenininho, a gente volta com umas pernas rosas. Sai daí, não.